Apertem os cintos porque hoje vamos mergulhar no fundo do Oceano Atlântico e desenterrar histórias que nunca chegaram aos livros de história. O Titanic, um gigante que desafiou o mar e quebrou a cara numa noite fria de abril. Uma tragédia que, mesmo depois de um século, ainda arrepia a espinha e nos faz pensar: o que de fato aconteceu naquela noite sinistra? O que vocês vão ouvir agora são relatos de arrepiar, sussurrados pelos que sobreviveram e que ecoam pelos corredores da história. Histórias que nos fazem questionar se o fim do Titanic foi só um acidente ou se tinha dedo, ou melhor, uma mãozinha macabra por trás de tudo. Preparem-se para conhecer 7 histórias aterrorizantes que rolaram a bordo do Titanic e que até agora estavam guardadas as 7 chaves. O que vocês vão ouvir pode mudar para sempre a forma como vocês enxergam essa tragédia. Imaginem só, o colo de uma mãe, o balanço gostoso de um berço e o choro de um bebê. Mas essa não é uma canção de ninar. Estamos no Titanic, na cabine luxuosa de uma família abastada, onde um berço de ouro balança, mas não é para acalmar. Dentro dele, um bebê chora sem parar, todas as noites, como se estivesse vendo algo do além. A babá, responsável pela criança, tenta de tudo para acalmá-la. Mas o choro só aumentava a cada noite, ficando quase animalesco. Um clima de medo começa a se espalhar ao redor do berço. Numa noite, no silêncio de túmulo do navio adormecido, o choro do bebê atinge um pico de desespero. A babá corre para o quarto e o que ela vê a deixa em estado de choque. Uma figura sombria, indefinida, debruçada sobre o berço. A luz corta a escuridão e a figura se esvai como fumaça, deixando para trás o cheiro de maresia e pavor. A partir daquela noite, o choro nunca mais cessou. Imaginem uma sinfonia de sons a bordo do Titanic. O burburinho animado dos passageiros, a música da banda, o tilintar dos copos no salão de jantar. Mas, em um canto esquecido, um grupo de passageiros da terceira classe ouviu algo diferente. Era sutil, como um cochicho no pé do ouvido, vindo do fim do corredor. A curiosidade falou mais alto que o medo. Um a um, os passageiros se aproximaram tentando decifrar as vozes. Eram vozes humanas, mas as palavras não faziam sentido. O ar ficou gélido, como se o inverno tivesse chegado de repente. Um aperto no peito, um arrepio na espinha. O medo finalmente tomou conta de seus corações. No meio da imponência do Titanic, havia um segredo, um número que, sussurrado pelos corredores, causava calafrios. 666. Era o número de uma cabine, localizada nas profundezas do navio. Uma cabine que, diziam, era amaldiçoada. A história do quarto 666 era nebulosa. Diziam que a cabine estava reservada para um passageiro misterioso, mas o homem nunca embarcou. A cabine, porém, permaneceu fechada durante toda a viagem. Ninguém ousava chegar perto, a não ser os comissários de bordo. Eram eles que voltavam brancos como papel, contando coisas cabeludas. No salão de música do Titanic, um piano de cauda brilhava sob a luz dos lustres. Era um instrumento magnífico, capaz de produzir melodias que encantavam a todos. Mas, à medida que a noite caía sobre o Atlântico, uma sombra pairava sobre o piano, transformando-o em um prenúncio de tragédia. Durante o dia, o piano era a alma da festa, enchendo o salão com valsas e polcas animadas. Mas, à noite, quando a maioria dos passageiros já estavam dormindo, uma atmosfera diferente tomava conta do local. Conta-se que, se você prestasse atenção, podia ouvir as teclas se mexendo sozinhas, como se fantasmas estivessem dançando sobre elas. E então, a música começava. Não eram as melodias alegres do dia, mas canções tristes, lamentações que pareciam vir de um poço de tristeza. Os poucos que se aventuravam perto do salão de música àquela hora relatavam um frio de gelar a alma e uma sensação de aperto no peito. No convés do Titanic, sob as estrelas, passageiros se encantavam com a imensidão do oceano, mas, entre eles, corria um boato sobre uma aparição, uma figura fantasmagórica que vagava pelo navio como um aviso do destino trágico que os aguardava, a mulher de branco. Ninguém sabia ao certo quem ela era,
de onde vinha ou o que significava. Uns diziam que era o fantasma de uma passageira que tinha perdido alguém querido em um naufrágio. Outros, que era uma das vítimas da construção do próprio Titanic, buscando vingança. Sua descrição era sempre a mesma. Uma mulher, vestida de branco, com um longo vestido esvoaçante, seus cabelos escuros como a noite contrastando com a palidez de sua pele. Seus olhos, diziam, transmitiam uma tristeza profunda, um sofrimento sem fim. Ela aparecia e desaparecia sem deixar rastros, deslizando pelos corredores como neblina, sempre em silêncio, observando os passageiros com uma melancolia assustadora. Alguns tentaram falar com ela, mas a mulher de branco se esvaía diante de seus olhos, deixando para trás apenas um frio repentino e um cheiro de flores mortas. O Titanic, antes símbolo de luxo e poder, agora jazia no fundo do oceano, engolido pelas águas escuras e geladas. O silêncio da morte pairava sobre o local da tragédia, quebrado apenas pelo som das ondas e pelos gritos. Sim, gritos. Mas não eram gritos de gaivotas ou do vento batendo nas ondas. Eram gritos humanos, lamentos de partir o coração que pareciam vir das profundezas, ecoando pela imensidão líquida como fantasmas procurando paz. Os sobreviventes, agarrados aos destroços do navio, olhavam para o mar escuro, o medo congelando seus corações. Os gritos eram de arrepiar, cheios de dor e desespero, como se as almas perdidas no naufrágio estivessem presas em um pesadelo sem fim. Alguns diziam que eram os gritos dos que não conseguiram escapar, presos nos corredores labirínticos do Titanic, a água fria e implacável os engolindo lentamente. Outros juravam que eram os lamentos daqueles que morreram nas águas geladas, seus corpos sendo arrastados pelas correntezas. No meio da riqueza e do glamour dos passageiros da primeira classe, um homem carregava consigo um segredo obscuro, um objeto que, segundo a lenda, carregava uma praga antiga, um amuleto. Era uma peça antiga, de ouro envelhecido, com uma pedra negra de um brilho que hipnotizava. O homem, um industrial rico, a exibia com orgulho, sem dar bola para os olhares de desconfiança e os cochichos que o perseguiam. A história do amuleto era nebulosa, passada de geração em geração em sua família. Dizia-se que ele tinha pertencido a um faraó egípcio, que o amaldiçoou para que trouxesse azar a qualquer um que o possuísse. Mas o industrial, cego pela arrogância, ignorava as histórias, achando que a maldição era só uma crendice boba. No entanto, uma sombra pairava sobre o homem. Quem chegava perto demais sentia um frio na espinha, um aperto no peito, como se uma presença maligna estivesse por perto. Acidentes esquisitos começaram a acontecer perto do industrial. Nada grave, mas o suficiente para dar medo em quem acreditava na maldição. E assim termina nossa expedição pelas sombras do Titanic. 7 histórias que nos mostram que, por trás do luxo, o navio escondia mistérios sinistros e a presença constante da tragédia. O Titanic não foi só um navio, mas um reflexo da sociedade da época. A vida real pode ser muito mais cruel do que qualquer filme de terror. Essas são as histórias mais sinistras e macabras que rolaram a bordo do Titanic. O Titanic não foi apenas um naufrágio, foi o palco de eventos que desafiam a lógica. O que realmente aconteceu a bordo do Titanic? Teriam essas almas perdidas encontrado seu fim por causa de algo maligno? Se você teve coragem de chegar até aqui, não esquece de se inscrever no canal Curiosando. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo que revela os segredos mais obscuros e assustadores da história. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo qual dessas histórias te deixou com mais medo. Compartilhe este vídeo, se você for corajoso, e se prepare, porque o próximo mistério pode ser ainda mais assustador. Até a próxima, se você conseguir dormir depois de ouvir essas histórias.